Esse vídeo aqui, ele tá sendo gravado, se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Está sendo gravado com o intuito da torcida saber que perfil, que tipo de jogador, enfim, informações sobre o que o scout do Fluminense está procurando, seja para 2022, seja para o futuro. Não é um vídeo exatamente de veja aqui as contratações que o Fluminense já está fazendo e negociando para 2022. Tem isso também, mas foram informações que eu consegui colher, algumas confirmar e algumas começar a confirmar para depois confirmar depois, quando fui convidado para poder ver lá, conhecer o CT e outras pessoas também estiveram lá. Bem, como eu falei, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista aqui do Raiz Tricolor, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, e se você quiser ver notícias sobre essas contratações e até outras do Fluminense, né, quando necessariamente tiverem alguma coisa, você vê no OneFootball, aplicativo de futebol presente no mundo todo e que segue o Fluminense, ou seja, tem notícias do Fluminense, tem tabela do Fluminense, tem informações do Fluminense, tudo lá, o link tá aqui na descrição, beleza? Vamos pro vídeo que aos poucos eu vou explicando. Tem nomes que vão estar aqui e que o Fluminense necessariamente nesse momento não tem interesse. Assim como tem nomes que não vão estar aqui, e eu vou citar logo de início, por exemplo, eu vi alguma coisa já sobre Rafinha, né, lateral direito do Grêmio. De vez em quando ele pinta alguma coisa sobre Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, etc. Vou pegar o caso específico de Marcelo. Marcelo não é um jogador que o scout do Fluminense necessariamente precisa estar monitorando o Fluminense contratar. Por quê? Porque é uma oportunidade de mercado. Tá nítido aí que o Marcelo tá solto, vai ficar solto, etc. O Fluminense tem interesse. Assim como existe um outro perfil de contratação que não é indicado pelo scout do Fluminense, que, por exemplo, foi o caso de Danilo Barcelos, que o Odair Hellmann, né, que indicou. E a gente conhece alguns outros casos também de jogadores quando há... Sumiu a palavra, mas quando bate uma coisa ali com a outra, que o scout tá monitorando e o treinador gosta, que me parece que foi o caso de Wellington. Esse eu não posso confirmar, mas me parece que era o caso de Wellington. O Fluminense já tava sondando, já tava no interesse, Roger Machado quis o jogador, bateu uma coisa com a outra, o Fluminense contratou. Beleza? Então, só pra deixar claro, não são todos os nomes, não é porque o Fluminense está monitorando, e a gente começa com os nomes agora. Natanael, ex-internacional, e que está... Aliás, a situação do Natanael é meio complicada. Não é porque ele está monitorando Natanael que ele não tem interesse em Marcelo, tá? Só pra deixar claro. Isso é o que o scout monitora. E só pra lembrar, como que eu obtive esses nomes aqui? A gente foi fazendo a visita, segura aí, Natanael, rapidinho, fica de braço cruzado aí. A gente foi fazendo o percurso lá, foi mostrando o CT, foi mostrando todas as salas. E uma das salas em que a gente entrou, além da análise de empenho, sala do treinador, que tinha lá várias anotações de como o time jogava. E assim... Obviamente, a galera que vai no CT conhecer o CT vai com o modo ali torcedor e tal, por querer saber o que tá acontecendo. Obviamente, né, que torcedor não é crítico. Mas eu fui no modo pegar o máximo de informação possível. Já fiz vídeo aqui sobre Laranjeiras, vai ter sintético, que não era um tema da visita. Já fiz vídeo sobre Marcão, que não era o tema da visita. Sobre Nino, eu tô observando o Nino correndo com o olho inchado, sabendo que ele não vai jogar. Como Luca e Casares estão batendo falta, o radar tá ligado o tempo inteiro. E uma das salas que a gente foi uma sala do scout, tava tendo até uma reunião com o pessoal de Xerém lá, inclusive, nesse momento. E aí, nessa sala, tem um quadro todo preparadinho. Isso até foi relatado pra galera que fez uma visita lá atrás, mas não trouxeram muitos nomes, né? Dividido por goleiro, aí são acho que 15 opções, organizadas de 1 a 15 ou 1 a 20, com a data ali da término de contrato. Tem um cardzinho mesmo, não é uma coisa que escreve no quadro, não. Só pra deixar claro que, tipo assim, não apagaram alguns nomes porque sabiam que a gente ia entrar, nada disso, não. Até a galera acho que não sabia muito, que falou que ia voltar depois, a gente não voltou lá. Mas tinha lá todos os nomes por ordem, não de qualidade de jogador, mas de interesse do Fluminense. A qualidade somado a... Não adianta ser um jogador do Fluminense que é muito, vai ter contrato até 2025. Aí é uma outra história, enfim. Então tinha esse quadro lá. A gente não podia tirar foto das coisas. Foi pedido pra gente não tirar foto. E não tinha como nessa hora eu pegar o celular pra anotar. Então eu fiquei
com essas informações na cabeça, mas quando saiu dessa sala foi andando, escrevi tudo. Um dos nomes que eu lembrei foi de Nathanael. Nathanael é... E aí, só deixar claro, tá? Não vou falar aqui muito da qualidade do jogador, senão esse vídeo teria que ficar com 2 horas praticamente. Fluminense avançando em negociações, etc. Eu volto ao tema. Nathanael é um lateral de 30 anos, lateral esquerdo, jogou até meio como meia esquerda ou ponta esquerda no Atlético Goianiense, que era o time que ele estava emprestado. É um jogador muito forte, joga muito ofensivamente, o que não me parece ser o caso do Fluminense querer um lateral muito ofensivo atualmente, não, tá? Pelas informações que eu pesquei lá, não é isso, não. Vocês vão entender depois por quê. Nathanael se destacou no Atlético Paranaense, pertence ao Internacional e tem contrato só até o final de 2022, ainda tem mais um ano de contrato. Só que, no caso de Nathanael, eu fui confirmar a informação e de fato não é final de 2022, é o meio de 2022, ele tem até o meio de 2022 com o Internacional. Só que ele estava emprestado ao Atlético Goianiense e as notícias é de que ele foi devolvido e até teve uma questão com o departamento jurídico do Atlético Goianiense. Especula-se, não é notícia, de que foi por indisciplina. Ele volta ao Internacional, não pode mais jogar nesse ano pelo Inter, né? Não pode jogar mais o Brasileirão. E, segundo notícias que vêm lá do Sul, o jogador não deve ser aproveitado pro ano que vem também, não deve ser mais aproveitado. Ou seja, é um jogador que, entre aspas, tem uma certa facilidade pro Fluminense contratar. Não me parece ser o perfil que o Fluminense quer. E eu vou falar disso um pouco mais à frente, beleza? Outro jogador que eu também não acho muito possível de vir agora, mas o Fluminense monitora. Lembrando, esses nomes, eles têm lá a ordem de grandeza, eu não lembro exatamente cada posição que tava cada um. E às vezes, assim, até vai ter um exemplo lá na frente que eu vou poder citar melhor isso. Eles estão no radar do Fluminense, mas um exemplo bom, Rafael Ribeiro. Exato. Tava lá ainda na 12ª posição. O Fluminense continua monitorando o Rafael Ribeiro. E eu ainda tive que ouvir do Mário Bittencourt quando falei sobre esse tema. Ainda tive que ouvir ele falando assim... a visita foi quinta-feira passada, né? Na quinta-feira, dia 21. Mas aí o zagueiro fez gol essa semana aí, ó. Assim, Rafael Ribeiro, com o Rafael Ribeiro não tem história, né? Ele tinha falhado um jogo antes, e o que aconteceu agora com o jogo contra o Náutico? Quando jogou contra o Vasco, né, pelo Náutico, falhou de novo. Então, assim, ele tá lá no monitoramento, não significa que vai contratar. No caso de Nathanael, pode ser até que ele estava lá como monitoramento pra esse final de contrato, agora com o Inter, ou até mesmo antes dele ir pro Atlético Goianiense, não sabemos. Outro é esse daqui, que claramente o Fluminense monitora mais pra uma oportunidade no futuro, jogador chamado Matheus Bidu, lateral esquerdo de 22 anos do Guarani. Cruzeiro e Santos já quiseram, mas ele estendeu o contrato com o Guarani e o Guarani subiu a multa dele pro mercado interno, né, que é aquela multa que é atrelada ao salário. Você não pode subir essa multa muito sem subir o salário. E a multa é de 10 milhões de reais. Ele tem contrato lá até março de 2023. Isso quer dizer que o Fluminense precisa pagar 10 mil reais pra contratar? Não, mas se o Fluminense pagar 10 milhões... 10 mil não, perdão, 10 milhões, né? 10 mil, pô, pego um empréstimo aí na Crefisa, sei lá, e vou lá fazer a contratação. Mas 10 milhões de reais. Significa que o Fluminense só contrata por 10 milhões? Não, significa que se o Fluminense pagar 10 milhões de reais à vista, o Guarani é obrigado a liberar. A gente sabe que o Fluminense não tem 10 milhões à vista pra contratar, mas é um lateral esquerdo que tem muita qualidade, pelo que eu vi. Não conheço o jogador direito, mas todas as informações que eu vi é de que é um jogador de muita qualidade e jovem. Só que aí é aquele problema que esbarra tanto. Por que o Fluminense sempre contrata jogador de 28 anos, Gabriel e tal? Por causa disso, porque se o jogador é bom e é jovem, ele é caro. Em geral, isso. E olha que esse ainda tá no Guarani, que não é, né, um time muito grande, assim, a ponto de financeiramente conseguir segurar o jogador. Mas, enfim, esse talvez a gente veja um pouco nos mercados um pouco mais pra frente. De repente, quando tiver acabando o contrato, o Fluminense já fazer aquela sondagem mais agressiva pra poder ficar com o jogador. O outro, você já viu na thumb e vai te surpreender, René. E assim, eu tinha essa informação, já tinha visto, o nome de René até era um dos... Se eu não tô enganado, o nome de René era o 2º ou 3º lá da lista. E o primeiro eu vou trazer aqui depois, que é o que o Fluminense já tá mais avançado no negócio. Eu anotei esse nome quinta-feira, antes do Fla-Flu, ok? O Fluminense já monitora René há um tempo. René tem 29 anos, foi muito bem pelo Sport, foi comprado pelo Flamengo. O Flamengo comprou em 2 vezes ali, né? Comprou um pedaço, depois comprou outro. Pagou no total 10 milhões de reais por 75% de René. Ele tem contrato até dezembro do ano que vem. E o Flamengo já rejeitou empréstimo por ele.
Alguns times já queriam, por exemplo, teve notícia do Bahia querendo ele pro empréstimo, o Flamengo não quis emprestar um tempo atrás. Só que o cenário hoje do Flamengo é o seguinte, renovaram Felipe Luiz e eles têm Ramon, que é um lateral muito promissor, um lateral esquerdo muito promissor deles, da base, e já tá no profissional, já é mais velho, né? O Ramon já é mais da geração John Kennedy ali, acredito eu. Ou seja, não tem muito espaço pra René. Assim, o cenário que a gente viu lá, isso o Mário até falou, mas a gente ouviu também conversas ali, eu pude ver, a gente tava vendo o treino do Sub-23, eu tava observando, de que Jefté e Marcos Pedro, que são os dois laterais do Sub-23, do Sub-20, né, que tentaram ali subir profissional, não aguentaram fisicamente o treino ainda com o time profissional. Ou seja, não dá pra gente ter expectativa de, não, deixa Marlon aí, que é quem tem contrato, e bota a molecada no banco. Não seria uma garantia, segundo essas informações que vem de lá. E até realmente, fisicamente, você olha Jefté, pra um lateral, o ideal é que ele fosse mais forte fisicamente. Um atacante consegue ser mais mirradinho. Um lateral, nem tanto. Enfim, talvez tenha que ganhar massa ainda. Ou seja, o Fluminense vai ao mercado contratar um lateral esquerdo. No caso de René, seria uma contratação que depois desse jogo contra o Flamengo, acredito eu que muito criticada, né? René foi muito mal nesse Fla-Flu. E seria muito adorada pelos flamenguistas. Mas minha opinião, e eu escrevi esse roteiro aqui, boa parte dele antes, já que de René eu não tive novas informações, é de que, a minha opinião, baseada até no que eu vi de René no esporte, que eu acompanhei muito ele lá, é de que é um bom lateral. Foi pro mercado acima. Quando foi pro Flamengo, disputar título, etc., não me parece ser um lateral pra isso. Mas sempre me pareceu ser um lateral seguro pra um time que vai jogar a Libertadores. Não é o time que vai ganhar o Brasileirão, o melhor elenco, que vai gastar torres de milhões de dinheiro. Mas pra um time como o que o Fluminense tem montado, René até faz sentido. Só que toda essa questão do Flamengo, e René nem foi um dos jogadores que irritou a torcida do Fluminense, pelo contrário, até ajudou muito, mas nem foi um dos jogadores que irritou no sentido de provocação e etc. Eu acho que essa mudança Flamengo-Fluminense não seria um drama pra torcida do Fluminense, como, por exemplo, a gente trazer Pedro de volta hoje. Mais que sendo um jogador bom, tá machucado, mas enfim. Teria ali aquela questão do ego do tricolor, com o René não teria tanto. Enfim, dê sua opinião sobre René. Essa é que eu tô mais em dúvida, porque eu acho que a torcida negaria muito nesse momento por causa do Fla-Flu. Eu acho que seria um custo elevado demais pela qualidade que ele subiu o mercado, né? Mas gosto do lateral. E o que o Fluminense mais quer, esse é o maior desejo, inclusive o Fluminense tem o desejo de contratar, já teve e continua tendo e vai buscar pro ano que vem, é Bruno Pacheco. Lateral esquerdo também, de 29 anos, tá no Ceará. O Fluminense quis ele quando ele saiu da Chape em 2019, a Chape caiu, e ele era um dos grandes jogadores da Chapecoense, jogador muito regular, assim. Só que aí o Ceará contratou. O Ceará, ele chegou lá, ficou impressionado, você vai achar várias entrevistas dele falando sobre a estrutura do Ceará, sobre o ambiente do Ceará e etc, que só mostra o quanto que o jogador valoriza isso, que às vezes a gente até esquece um pouco, né? Não é só... Às vezes é só dinheiro, né? Muitos casos é só dinheiro. Mas quando não se tem dinheiro, você tem que convencer de outras formas também. Jogou 100 jogos na Chape, mais de 100 jogos na Chape, mais de 100 jogos já no Ceará. Tem um contrato até o final desse ano, daqui a 2 meses acaba o contrato dele. Mas foi dito numa entrevista de que tem uma renovação automática e ele disse que quer ficar no Ceará, que gosta muito do ambiente. Só que, vale uma lembrança, 2 lembranças aqui sobre o Bruno Pacheco, que eu acredito, agora não é informação, mas eu acredito que o Fluminense vá utilizar para tentar trazer o lateral. O primeiro deles, o maior clube que Bruno Pacheco jogou é o Ceará. E que é um clube, ainda não tô falando de estrutura, é um clube menor que o Fluminense. Tá num centro menor, que é Fortaleza, né? O mercado de Fortaleza é menor do que o mercado do Rio de Janeiro. Obviamente, não tem como competir. O Ceará, não, o Fluminense jogando a Libertadores é ainda um plus ainda pra essa transação. E o outro Samuel Xavier é muito amigo dele. A gente via isso por foto, via isso por ambiente. Eu, como já acompanhava um pouco o Ceará antes, percebia isso. E isso influencia. Se ele valoriza tanto o ambiente do Ceará, valoriza tanto isso, etc, etc, eu não duvido de que seja interessante ali, de repente, pro jogador essa vinda pro Fluminense com o amigo Samuel Xavier falando bem da estrutura, do paga em dia, etc, 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 porque a imagem do Fluminense é muito arranhada. Esse é um que eu não duvido nada que daqui a algumas semanas eu volte a falar aqui não, sobre negociação e etc. Na zaga, eu só lembro, confesso, não lembro de muitos nomes. O que eu falei, eram muitos nomes, eu foquei principalmente em lateral esquerdo e atacante, que eu sei que o Fluminense vai no mercado. David Duarte, você já conhece David Duarte, acho que eu não preciso nem ficar falando muito tempo aqui. É o nome da zaga, é o nome
E assim, pelo que eu percebi, e aí isso não tem como reproduzir uma fala aqui e tal, porque isso eu fui percebendo, assim como o caso de René, que o Mário ali na conversa, citou René 2, 3 vezes como um ativo bom, um jogador bom, não seria tão aproveitado pelo Flamengo, eu pesquei que teria um interesse, e tá, além de estar no scout. David Duarte, eu pesquei também ali pelas conversas e tal, ali quando a gente tava conversando, ele, o Vilela e o Dedé, de que o investimento em David Duarte não é pra somar a zaga do ano que vem. É um investimento pra ser titular e provavelmente substituir Nino. O Fluminense não conta com uma venda de Nino, acredito eu. O Fluminense conta com uma venda. Você vai lembrar que o Mário Bittencourt falou que ele precisaria fazer mais uma venda nesse ano. Se Nino sair, David Duarte... se David Duarte o substitui. É a aposta do Fluminense para substituir o jogador. E aí alguns valores que foram falados, por sinal, fariam mais sentido. Se Nino não sair, é um investimento do Fluminense no setor para ter qualidade. David Braz tá bem? Tá. Mas, convenhamos, entre David Braz e David Duarte, mesmo sem David Duarte ter jogado, eu prefiro ter David Duarte, que pelo menos vai me entregar mais tempo, é um jogador mais jovem. Então, assim, e eu nem tô falando que é uma coisa ou outra não, tá? Só tô dando exemplo de que tá bem o setor? Tá, mas eu quero ter um setor com 3 titulares, e não um setor com 2 titulares e um reserva, né? Enfim, então seria esse cenário. Aí o investimento passa a ser mais alto e mais custoso caso o Nino não saia. A gente sabe, o Fluminense vai fazer uma venda nesse final de ano, galera. Isso tá bem claro pelas falas de Mário Bittencourt. É capaz até do Fluminense chegar a dezembro de salário atrasado, pelas minhas contas ali. Porque se precisa fazer uma venda e o salário tá em dia, tem alguma outra coisa que tá dando ruim. Então, acredito eu que o investimento do David Duarte seja por causa disso. Mas estava lá também no monitoramento e esse, óbvio, já tá na notícia aí do Fluminense há muito tempo. O outro, agora passando pro ataque. Significa que o Fluminense não tem interesse em jogadores de outras posições, Gabriel? Não. É porque os nomes que eu lembro. David, atacante do Fortaleza. Esse, acredito eu, um monitoramento muito mais também pro futuro. É um jogador de 26 anos. Era a primeira opção lá em relação a atacantes do Scout. Era o primeiro nome. É um jogador muito bom, mas que foi muito mal no Cruzeiro. Foi revelado no Vitória, um destaque absurdo. Vendido ao Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu render com o jogador. Obviamente, possivelmente também teve outras questões ali, né? Era aquele Cruzeiro também mais conturbado, que é o mesmo de hoje, conturbado também. O Fortaleza pagou 5 milhões de reais em 45% dele. E aí, conversando até com o Dudu Damasceno, né, que tem um canal lá, o Bora Leão, é um jogador querido pela torcida e que o Fortaleza espera fazer dinheiro com ele. É o grande ativo, foi a maior compra da história do Fortaleza. Mas vamos considerar que, considerando o valor lá atrás, né, de Matheus Bidu, que eu falei de 10 milhões de reais de multa, etc., o Fortaleza tem 45%. 10 milhões de reais leva? Não sei, não tenho noção disso, mas o Fortaleza considera o jogador para fazer uma boa venda e eu acredito que o Fluminense não vai investir tanto num jogador assim atualmente. Outro atacante que estava lá na lista, mas esse eu tô citando, mas acredito que o Fluminense não tenha mais ali, monitora ainda, mas não seja para agora, que é Robson, o famoso Cabo Daciolo, que parece muito com o Cabo Daciolo, não tem como. Robson, que já fez gol na gente de tudo quanto é forma, já fez gol pelo Fortaleza, já fez gol pelo Coritiba, é inacreditável. Eu acho que ele fez gol pelo Fortaleza, falando aqui de cabeça. Contra o Coritiba eu lembro que fez, inclusive. Então assim, falando de Robson, é um atacante que imagino eu estivesse na lista na época em que saiu fez gol pelo Fortaleza mesmo, o gol do primeiro turno, o gol foi dele. Quando saiu ali a lista, né, a questão de Robson, eu tô olhando aqui, na verdade, ele fez gol pelo Fortaleza, eu vou dar um pause aqui pra ver se ele fez pelo Coritiba. Eu lembro dele ter feito. Fez, naquele 3x3. Robson me parece um que tava sendo monitorado após a saída do Coritiba. Não seja pra ser monitorado pra agora, não. Como eu falei, ele tem 30 anos, tem um contrato até 2023 no Fortaleza, então provavelmente tava no monitoramento mais a vera ali na saída do Coritiba e continua com o nome ali agora. Assim, sobre Robson, a minha avaliação dele, tá? Espero que o Scout tenha uma avaliação ou mais apurada que a minha, ou então que eles saibam disso e não cometam um erro como o de Rafael Ribeiro. É centroavante. Tropeça na bola, mas faz gol. É bizarro, a média dele é onde ele passa de um gol a cada 3 jogos, mais ou menos, mesmo em time que ele disputa a posição. Então, assim, já teve uma oportunidade no São Paulo, não rendeu. Não acredito que seja um nome pro ano que vem do Fluminense, não. O último aqui dessa lista é outro que, assim como Bruno Pacheco, acredito eu que seja a mira do Fluminense, que é Renato Kaiser, atacante do Atlético Paranaense. Atlético. 25 anos. Eu escrevi isso daqui e botei assim, novo. Porque, sério mesmo, seja sincero nos comentários, você achava que Renato Kaiser tinha 25 anos?
Eu não. Achava que tinha 30 anos. Foi olhar o histórico, você não acha. Eu olhei o histórico e falei, pô, poucos times. Passou muito tempo assim num time. Enfim. É o nome preferido do Fluminense. Só que ele tem um contrato longo no Atlético. Assim, até 2023. Só que esse, você poderia falar, pô, Gabriel, mas esse será que não é o mesmo caso de Robson? Tava sendo monitorado na saída do Atlético Goianiense? Sim. Mas o Fluminense continua interessado e pode tentar a negociação com o Atlético Paranaense? Sim, também. O Atlético Paranaense levou o Matheus Babi, que tá lesionado, e ele disputa a posição e é reserva do Guilherme Bissoli, que veio do Cruzeiro, se eu não tô enganado, lá pro Atlético e tá até jogando um pouco melhor. Só que assim, o Atlético pagou 5 milhões de reais por 90% do jogador. Ele tava voando no Atlético Goianiense no ano passado, vocês vão lembrar. Foi pro Atlético Paranaense, continuou fazendo seus gols, tem uma média de gol interessante. Assim, o Fluminense tenta o jogador. Isso é a informação que eu sei, é que o Fluminense tenta o jogador, quer o jogador pro ano que vem. Sobre nomes que vão sair, eu vou falar depois, né? Até porque ainda tô analisando algumas coisas e tal, mas aí serão muito mais minhas opiniões do que necessariamente informações. Mas só de antemão, não acredito que Abel e Bobadilla fiquem, nenhum dos dois. Muito mais por questões financeiras até, se a gente for considerar o custo que o Fluminense tem com o Abel de 400 mil, claramente não se pagou, apesar de ser o vice-artilheiro. Rendeu, Abel Hernandes rendeu, mas não rendeu o salário que ele custa. E no caso de Bobadilla, o custo que o Fluminense teria pra comprar, né? 800 mil dólares, faria sentido nenhum comprar um jogador de 34 anos pra ser reserva. Ou seja, o Fluminense vai ao mercado atrás de outro jogador. Agora, como que eles vão fazer ele pra liberar Renato Kaiser? Confesso que não sei, mas o Fluminense tem interesse no jogador. São esses os nomes que eu lembro da lista, ok? E algumas explicações, uma breve análise sobre cada um. Gabriel, nome... Cara, não adianta me perguntar porque eu não lembro de outros nomes. Era uma tuia de nomes ali e eu não tinha como anotar. Então eu fiquei decorando. Eu foquei em lateral esquerdo e atacante, que são os dois que eu sei que o Fluminense vai. Gabriel, fulano citou nome tal. Até o Melão, por exemplo, né, lá do Saudações, citou nome tal. Tá na sua lista aí, Gabriel? Não. O que tá na minha lista foi falado. São os que eu sei. Também, tanto que tem nomes assim, eu não filtrei pra poder falar, não, esse daqui o Fluminense tem chance. Não, tanto que eu botei Robson. Eu não acho que o Fluminense tem chance. Vai contratar Robson agora, ou David. Até também não acho que o Fluminense vai investir em David agora. Matheus Bidu, o Fluminense não tem esse dinheiro pra contratar. Enfim, citei todos os jogadores que eu lembrei. Ok? É isso. Só pra deixar claro. Duas coisas que eu tenho que avisar. Não tinha só esses jogadores, tinha lá uns cadernos, planilhas lá com informações desses jogadores. Esses eram que estavam no quadro só. E eu não vi nenhum jogador sul-americano, então imagino que o mercado sul-americano seja monitorado de uma outra forma que não utilizando esse quadro que ficava mais à vista pra gente, entendeu? Então não é que o Fluminense também não monitora jogador sul-americano. Eu não sei, mas imagino que sim, e devia estar em outra planilha, em outro caderno e etc. Não estava. Derrubei o microfone. Não estava nesse quadro lá. Ok? Vídeo longo, mas informativo. Até a próxima. Valeu. Tô indo pra Santos agora.